Mateus capítulo 20, versículo 1, diz assim: porque o reino de Deus é semelhante a um homem que é um chefe de família, que saiu de manhã cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo acordado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E ele, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos no mercado, e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram pelo caminho. Ele, saindo outra vez, cerca da hora sexta e da hora nona, fez da mesma forma. E ele, saindo cerca da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos, e disse-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Eles disseram: porque nenhum homem nos contratou. E ele disse-lhes: ide vós também para a vinha, e tudo quanto for justo vós recebereis. Assim, vindo à tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E vindo os que foram a cerca da hora 1/10, receberam cada homem 1 denário. Vindo então os primeiros, eles pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam cada homem 1 denário. E recebendo-o, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os fizeste iguais a nós, que suportamos o fardo e o calor do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, eu não faço injustiça. Tu não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te pelo caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pai, obrigado pela tua palavra, Deus. Somos gratos a ti, Espírito Santo, porque podemos aprender, ó Deus, e sermos consolados pelo Senhor. Fala conosco nesta noite, porque dependemos da tua graça nesta hora. Ajuda-nos, ó Deus. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode sentar. Esse texto é um texto que existe muita especulação em cima dele, existe muita controvérsia em cima desse texto também, mas eu não quero entrar em nenhum desses aspectos, nenhum desses pontos com relação a isso. Vou ser bem breve nessa noite e eu quero falar de algo que esse texto mostra pra gente sem mostrar. Algo que muitas das vezes a gente lê e a gente não consegue enxergar. Hoje pela manhã eu li um texto que eu falei exatamente isso. Eu li em Gênesis 3, a partir do versículo 21. Eu falei exatamente isso. É um texto que a gente olha e vê lá Deus expulsando Adão e Eva do paraíso, e a gente não enxerga a graça naquele texto. Mas quando a gente olha direitinho, pelo ângulo correto, entendendo, fazendo a leitura de forma correta, a gente enxerga a graça de Deus. E a gente consegue enxergar essa graça de forma muito mais ampla do que o texto parece nos mostrar. E esse texto aqui ele não é diferente. Eu não quero entrar nessa questão porque eu sei que essa parábola que o Senhor Jesus contou aqui, ele estava aqui mostrando exatamente o que aconteceria com aqueles que seriam salvos depois do povo judeu. Eu sei que essa parábola era direcionada a mostrar ao povo judeu: olha, vocês receberam primeiro e não aceitaram. Vocês viraram as costas, vocês não aceitaram a graça. Vocês não aceitaram a mensagem do reino. Aqueles que virão depois de vocês receberão isso que vocês estão rejeitando, isso que para vocês não parece significativo. Eu sei que esse texto fala sobre isso, mas eu quero falar com você sobre algo que esse texto nos mostra e que muitas das vezes a gente não enxerga, que é a graça de Deus. Quando a gente olha, parece até que é um texto duro, porque fala de um senhor, de um dono de uma vinha, dono de uma propriedade. E é importante que você entenda que nessa parábola esse senhor, esse dono é Deus, é o Deus Todo-Poderoso, dono de todas as coisas. E esse senhor, ele sai e ele começa a chamar, ele começa a convocar.
E a gente pode começar a entender com isso como a mensagem do reino sendo propagada. Olha, vem, por que você está fazendo ocioso? Por que você está perdido? Por que você está parado? Venha, eu tenho algo para você. E todos eles foram. Todos aqueles que receberam e aceitaram o chamado foram. Só que na hora de receber a recompensa, só que na hora de receber aquilo que havia sido combinado, pareceu que ali havia um ato de injustiça. Presta atenção numa coisa, o nosso Deus é um Deus de justiça, e Ele é o epítome, é a autoridade máxima, é tudo aquilo que eu e você podemos estabelecer com justiça. Então, quando muitas das vezes nós falamos aí fora no mundo, entende? Sobre lei, sobre direitos, deveres, nós precisamos entender uma coisa: você tira Deus, você tira a igreja, você tira a religião da história da humanidade, e nós não estaríamos aqui agora. Com certeza nós já teríamos nos destruído há muito tempo. Porque são os valores morais que Deus nos dá, que fazem com que nós estejamos aqui ainda. Pastor, mas você mesmo falou, o mundo está mal. A Bíblia me garante que o mundo ele jaz no maligno. Esse sistema mundano é todo governado pelo diabo. Agora, Deus, ele é maior que o diabo. E é por isso que esse mundo ainda não foi destruído. E é por isso que nós ainda não nos destruímos. Porque eu volto a dizer algo que muitas das vezes a gente não associa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão. E é a presença da igreja neste mundo que faz com que esse mundo ainda exista. É a igreja sendo conservadora que faz com que esse mundo ainda esteja aqui. Nós ainda estejamos vivendo. Porque se fosse o contrário, se não fosse dessa forma, muitos outros Hitlers já teriam aparecido por aí. Muitos outros Mao Tse-tungs já teriam aparecido por aí. Eu estou falando isso. Por que, pastor, que você está falando isso? Porque nós estamos vivendo num tempo, e eu sei que todo mundo já está meio farto de ouvir sobre política. Eu não vou falar sobre política. Mas nós precisamos nos acostumar com isso. E outro dia eu estava conversando com uma colega de trabalho, eu falei: querida, religião e política já está junto há muito tempo. Só que tem gente que gosta de insistir em negar isso. E é bom que estejam juntos. Você imagina, tudo isso que eu estou falando aqui, imagina a política sem aqueles que são os conservadores, aqueles que defendem as leis morais ali por trás dessa política. Você imagina? Pastor, e o que isso tem a ver com o texto? O povo de Israel recebeu a mensagem do reino. Eles receberam a palavra do reino. A mesma palavra que eu e você recebemos e que um dia, pela graça, por esta palavra, fomos salvos. Os judeus rejeitaram. Para eles não havia salvação nessa palavra. Para eles não havia redenção nesta palavra. Para eles não havia uma mudança de destino, de futuro, através deste reino. Porque eles esperavam um reino de uma outra forma. E muitas das vezes nós hoje esperamos que as coisas aconteçam de uma forma totalmente diferente. E a palavra de Deus está mostrando, não, nada mudou. Se nós não nos voltarmos para a graça, não nos voltarmos para a palavra, não nos voltarmos para a mensagem do reino, nos voltarmos para a misericórdia divina, para a graça do nosso Deus, nada irá mudar. Nada, absolutamente nada. Nós podemos reformular tudo aquilo que nós fazemos aqui. O povo de Israel, os judeus, mudaram a sua postura ao longo da história várias vezes. Fizeram várias coisas e hoje nós temos os judeus que são messiânicos, que já entendem, que já ouviram, já aceitaram Jesus Cristo. Mas as coisas ainda não mudaram. Porque há algo muito mais importante que precisa ser feito. E aproveitando o que eu falei antes da leitura do texto, eu quero que você entenda uma coisa. Muito mais do que você ensinar o seu filho, sua filha, a vir à igreja, a ter uma religião, a ser um religioso, você precisa ensinar, assim como nós fazemos, pregando o evangelho, fazendo discipulado, visitando, fazendo evangelismo e missão, assim como nós fazemos com pessoas que nós não conhecemos. Nós precisamos fazer com aqueles que estão dentro da nossa casa, em especial com os nossos filhos, que dependem de ser instruídos e ensinados. Nós precisamos ensiná-los a conhecer
Deus. Muito mais do que ter uma religião. O povo judeu, para quem Jesus estava falando essa parábola, eles tinham uma religião cheia de preceitos, toda certinha. Você imagina hoje a gente olhando aqui, nessa noite, uma noite de ceia, os pastores aqui de gola clerical, né? Que legal, bonito, né? Bem apresentável. As mulheres de branco, alinhada. Isso faz parte da nossa religião, faz parte da nossa denominação, faz parte daquilo que nós vivenciamos como denominação, como religião nessa terra. Mas não é isso que eu e você precisamos ensinar, seja aos nossos filhos, seja para quem está lá fora. Nós precisamos mostrar para eles Deus. Precisamos mostrar para eles Deus. E aí nesse texto, Jesus ele mostra essa situação do homem, do dono dessa vinha, saindo a contratar e acertando um salário com cada um desses homens. E quando ele contrata o primeiro homem, aquele que vai começar logo no início do trabalho, ele acerta com ele um denário, que era exatamente o salário de um dia de trabalho. Era exatamente aquilo que um homem recebia por um dia de trabalho. E ali, aquele homem recebeu por um dia de trabalho. Você imagina nos dias de hoje, nós trabalharmos, por exemplo, 8 horas exatamente. Vamos falar de 8 horas, exatos. E recebermos um salário por isso. Recebermos um dia de trabalho. E alguém ser contratado pelo seu chefe, pelo seu patrão, para naquele dia de trabalho, seu patrão chegar ali no meio-dia, na hora do almoço, metade do trabalho já aconteceu. E o seu patrão chega lá e chega com alguém novo no trabalho e fala: Júlio, esse daqui vai fazer o mesmo trabalho que você, passa para ele a atividade. Ok, vamos lá. Aqui, vamos fazer assim. Aí você passa. 3 horas da tarde chega outro. E aí, na hora que tu vai largar ali 5 horas da tarde, por exemplo, 4 horas da tarde chega o último. E aí no final do dia você vai lá no escritório, na sala, para receber aquele dia de trabalho, dinheiro na mão, vamos lá. E aí você recebe um camarada lá que chegou na metade do dia, no horário do almoço, recebe a mesma coisa que você. E depois aquele que chegou às 3 horas da tarde recebe a mesma coisa que você. E o que chegou às 4 horas da tarde não trabalhou nem 1 hora direito. 4h10 ele estava arrumado para trabalhar. 10 para as 5 ele já estava de banho tomado. E no final do dia, 5 horas da tarde, estava em ponto lá no escritório e recebeu a mesma coisa que você. Humanamente falando, é justo isso, né? É justo? Não é justo. Agora presta atenção numa coisa. Humanamente falando, o que esse senhor da vinha fala para eles, fala para justamente aquele que começou lá no início do dia de trabalho e que reclamou: como é que eu recebi a mesma coisa que eles? Eu trabalhei muito mais. Eu fiquei com o sol na mulher aqui muito mais do que o outro que chegou 4 horas da tarde com o sol se pondo. Como é que ele vai receber a mesma coisa que eu? E o patrão falou uma coisa que é verdade. O dinheiro é meu. Eu pago para ele o quanto eu quiser. Eu não paguei para você o que eu acertei contigo. O que eu estou pagando para o outro não interessa. O dinheiro é meu. Fui eu que te contratei. Agora vamos trazer isso para o espiritual. É exatamente esse sentido que nos interessa. Deus, ele apresentou o reino de Deus para o povo de Israel. E de repente muitos podem pensar assim: ah, eles são a primícia. Eles foram os primeiros a receber. E aí de repente, como a gente costuma dizer, aquele ladrão na cruz, na hora derradeira ali, 45 de segundo tempo, ele se arrepende. E Jesus declara para ele: olha, você vai estar no paraíso comigo. Muitos, como algum tempo atrás, um jovem chegou para mim e falou assim: olha, meu avô foi um homem perverso a vida toda com a minha avó. Ele se arrependeu no leito antes de morrer. Júlio, você acha que ele foi para o céu? Eu falei: se ele se arrependeu de verdade, eu tenho certeza que ele foi para o céu. E esse jovem chegou para mim e falou assim: mas você acha isso justo? Eu falei: é justíssimo. Porque o Deus Todo-Poderoso, que é perfeitamente justo, estabeleceu isso. E aí, assim como o próprio homem, dono da vinha, pergunta a esse primeiro que questiona: não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu?
ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom. Aqui está a chave da gente enxergar a graça de Deus. Humanamente falando, o que chegou e trabalhou 1 hora não merecia receber aquele salário de um dia. Mas porque o patrão é bom, ele deu. Você agora consegue enxergar a graça? Eu e você não merecíamos. Não merecíamos. Eu não tenho ascendência judaica, então eu não teria nenhuma justificativa nacional para dizer que eu merecia ser salvo. Eu estou mais aqui para uma descendência de português ali com africano, da parte do meu pai e da minha mãe, mas eu não merecia. Não merecia porque a dívida era minha. A morte e a condenação era minha. Mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu na cruz do Calvário, derramou um sangue que é mais precioso do que toda a prata e todo o ouro na face da terra, para pagar uma dívida que era minha, que era sua, e que nós não merecíamos que alguém tivesse pago. Não merecíamos que alguém pagasse a nossa dívida. Seria a mesma coisa que eu dever milhões de reais ao banco e alguém chegar lá e falar assim: Júlio, tá pago. Como assim? Eu não trabalhei para você, para que você pagasse a minha dívida, mas eu quis pagar. Não merecíamos. E assim como nós lemos no Salmo 116, o que daremos em troca pelos benefícios do Senhor sobre as nossas vidas? Não tem o que dar, não tem nada que possa pagar, não há retribuição que seja equivalente ao que nós recebemos, porque Ele fez algo que nós não merecíamos. Trabalhamos apenas 1 hora e recebemos o salário de um dia inteiro. Essa é a graça de Deus. Parece mal aos teus olhos, parece injusto, porque Ele é bom, porque resolve dar a quem não merece. Então quando eu enxergo que eu não sou merecedor, eu começo a entender que não é tão injusto assim, porque Ele fez quando eu não merecia. Nós precisamos aqui olhar para esse texto e nos colocarmos como esse trabalhador que chegou na última hora para trabalhar. Chegamos na última hora, e não importa que tipo de trabalho estamos desempenhando. Como eu falei aqui, não importa se eu gastei 10 minutos daquela última hora, mais 10 minutos, e acabei trabalhando 40 minutos, e recebi o mesmo que quem trabalhou 8 horas. Para Deus, no reino de Deus, como nós lemos, o versículo 1 diz: o reino de Deus é semelhante. No reino de Deus, isso não é injustiça, porque isso se resume naquilo que o próprio apóstolo disse: a vontade de Deus é que todos se salvem e que nenhum se perca. E é por isso que o céu, ele faz festa quando um pecador se arrepende, porque nos 45 do segundo tempo, aquele foi chamado, foi recebido no reino, na vinha, na lavoura, no trabalho do reino de Deus, e esse vai receber o mesmo salário. Então não importa, eu poderia dizer muito mais coisas, mas eu quero que você saia daqui apenas com isso na sua mente. A graça de Deus é exatamente isso. A gente costuma sempre resumir, né? É o favor imerecido. Mas quando nós olhamos para tudo que a palavra de Deus diz, e existem várias outras parábolas que falam sobre a graça, que tratam sobre a graça, e essa é apenas uma delas, que mostra exatamente que, assim como o Senhor dessa vinha, Deus dá mesmo quando nós não merecemos. E a salvação que vem pela graça é exatamente isso. Eu e você fomos salvos sem merecer. Eu e você tivemos a cédula de dívida, de acusação, de condenação rasgada, anulada, paga, mesmo sem ter feito um trabalho sequer para esse Deus. Não movemos uma palha. Não há mérito nosso em nada disso. A graça dele é tudo. A graça dele é tudo. Como eu falei pela manhã,
não há condenação, não há acusação, não há dedo, não há mentira do diabo que possa fazer com que você venha a aceitar uma posição de derrota, porque não há posição de derrota para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a graça já nos alcançou, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para participarmos da mesa do Senhor. Não há condenação, não há acusação contra os eleitos de Deus, porque é o Senhor que nos justifica. Vamos nos colocar de pé nessa noite em nome de Jesus.